Muito bem, irmãos, boa noite. Boa noite. Louvamos ao nosso Deus pelos belos hinos, cânticos que foram entoados em adoração a esse grande Deus, o qual nós servimos, e é uma alegria, privilégio para cada um de nós estar neste momento, neste lugar, prestando adoração ao nosso Deus. Então, neste momento, nós vamos para a meditação da palavra de Deus, já grato por tudo que já foi feito aqui nesta noite, e agora vamos nos determos o que Deus tem para nos ensinar hoje. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias para o livro de Salmos. Vamos meditarmos no Salmos de números 11, tá? São 7 versículos, e vamos assim lermos esses versículos, aqueles que puderem ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos lermos e vamos falar sobre o tema perseverando na confiança em Deus. É o tema da nossa meditação nesta noite. Diz assim então a palavra do Senhor. Salmos 11, vamos ler todo o salmo. Diz: no Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os ímpios, os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laço de fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu povo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, seu rosto olha para os retos. Até aqui, irmãos, a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos assim orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que foi lida neste momento. Nós te pedimos a tua direção. O Espírito Santo, ó Pai, nos dê entendimento, ó Pai, para que todos nós possamos compreender, ó Deus, teu recado para nós nesta noite. Queremos que o Senhor fale conosco, ó Pai. Queremos, ó Deus, aprender isso. Por isso nos colocamos diante do teu altar, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, pois precisamos e necessitamos das tuas misericórdias em nossas vidas. Pois é em nome do teu Filho nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Deus sentar, irmãos. Muito obrigado. Perseverando na confiança em Deus. Salmista aqui, Davi faz uma declaração de sua total confiança e dependência no Senhor. Ele abre parágrafo aqui, falando essa frase: no Senhor confio. No Senhor confio. Não sabemos não sabemos que tipo de problema Davi estava enfrentando aqui. Não sabemos bem, sim, com clareza, se fugia do rei Saul ou se fugia do seu filho rebelde Absalão. Das duas, uma, Davi estava enfrentando aqui, ou fugindo de Saul, ou fugindo de Absalão. Então, o que sabemos aqui com certeza é que Deus não garante um mar de rosas para os seus seguidores. É isso que nós já vemos aqui de cara. De cara aqui, que Davi está fugindo, que Davi está em apuros aqui, e era um seguidor de Deus, que era um servo do Senhor.
Deus não promete a aprovação do mundo. É isso que nós vemos, e é isso que nós aprendemos. O mundo não vai aprovar a gente, o mundo não vai aprovar você, o mundo não vai olhar para você e dizer: não vamos mexer com ele porque ele está seguindo a Deus de forma alguma. Ele vai a perseguir, ele vai a nos perseguir. É isso que Davi, aqui o Salmo 11 nos ensina, nos mostra. Mas o que deve estar intacto é a nossa confiança. Davi diz: no Senhor confie. Não importa o que ele estava passando, o que você esteja passando, ou irá passar, ou venha passar. Mas é isto que ele nos ensina. No Senhor nós temos que confiar. Então, apesar de Davi começar o salmo com uma declaração tremenda de fé, o conselho que ele recebe nos incomoda. Nos incomoda o conselho que Davi recebe daqueles que estão em sua volta. Lembra que, olha o versículo 1, quando ele diz, Davi diz: no Senhor confie. Olha o conselho que Davi recebe daqueles que estão em sua volta. A parte B, ele diz: como dizeis a minha alma, fugir para a vossa montanha, como pássaro. Então, apesar de Davi começar este salmo com essa declaração de fé, esse conselho realmente nos incomoda. Como aqueles que estão em volta de Davi poderia aconselhar Davi desta forma? Então, como dizeis a minha alma, foge como um pássaro para a montanha? Ou seja, fuja para a segurança como um pássaro desesperado. Então, foi o conselho que Davi recebeu para que ele fizesse naquele momento. Como se o conselho dessas pessoas era para que Davi salvasse a sua vida. Desesperado, saia, e ele diz: olha, no Senhor eu confio. Então, a confiança de Davi aqui diante desse conselho. Davi disse: olha, a minha confiança sempre será no Senhor. Então, veja bem, a nossa missão não é escapar do mundo. A nossa missão não é escapar do mundo, mas nos envolvermos no mundo para lhe apresentar o Evangelho. É a nossa missão. Se você tiver medo, por exemplo, nós devemos tomarmos cuidado, lógico, mas o medo a ponto de você não entrar, às vezes nós temos aquele receio que eu não vou evangelizar naquele bairro, porque é muito perigoso, é um lugar muito assim, difícil, etc, etc. É isso que Davi nos ensina. No Senhor eu confio. Cuidado se ele não está tirando isso aqui. Nós devemos termos cuidado, sermos sábios, mas não deixarmos de fazer o trabalho de Deus por causa de medo. O conselho que eles deram para Davi é isso: corra desesperado, como um pássaro para o monte ou para a montanha. Mas ele continua, repito, no Senhor eu confio. Devemos, irmãos, fazer isso a despeito do perigo que corremos. Mesmo que temos perigo, nós devemos fazer. Nós devemos fazer. Pois quem vai fazer? Nós, como igreja, como servos de Deus. É para isso que Deus nos chamou, para apresentar o Evangelho. Não é só nos lugares que nós podemos entender que não é perigoso, mas é em todo lugar. É em todo. A gente vê aí como essas pessoas vão ser salvas. Se eu tenho medo, se eu olho assim, tenho medo de falar para aquela pessoa, tenho medo de entrar em certo bairro, porque senão pode acontecer isso e aquilo. Então, como essas pessoas poderão vir aos pés do Senhor Jesus? Então, nós devemos fazer
esse trabalho, o trabalho de Deus. O arco aqui, ele fala, né? Olha aqui no versículo 2: pois eis que os ímpios armam arco, põe as flechas na corda para com elas atirar e as escuras aos retos de coração. Então o arco aqui, o arco era a arma mais temida nos dias de Davi. Era o arco, isso que ele coloca, né? E seus inimigos já é como se Davi estivesse dizendo: olha, os seus inimigos já estão com a mira no alvo, que era Davi. E eles miram em Davi e as ocultam, ou seja, à noite. Eles estão para destruir. Hoje nós falávamos pela manhã sobre isso, sobre Satanás, sobre o nosso adversário, né? E é isso. Ele está com você na mira, comigo na mira, conosco na mira, para destruir, para amedrontar. Na versão aqui do grega no Antigo Testamento, ela traduz essa expressão como numa noite sem lua, uma noite escura, mas o inimigo já nos colocou na mira, aonde você não vê o inimigo, mas ele consegue te ver, ele consegue nos ver. E a expressão do versículo 2 é essa, é que ele já mirou em nós. Então essa é a outra forma de dizer que Davi não tem chance alguma aqui. Humanamente falando, Davi não tinha chance de forma alguma, porque mesmo nas escuras o inimigo ia alcançá-lo. Então os conselheiros de Davi, ele usa aqui, usa um tempo verbal para destacar a seriedade da situação. A situação de Davi era grande, mas o perigo ali para Davi era cruel. Então ele usa aqui o tempo verbal para destacar a seriedade. O sol já se pôs, a ideia é que os inimigos estão aqui colocando para Davi. É como se o sol já se pôs, os inimigos já envergaram o arco e a flecha já está na corda e o alvo já está na mira. É assim que os inimigos, os amigos, os conselheiros de Davi colocam como ele está presente já está na mira. Então é exatamente por isso que Davi ele termina a primeira estrofe dizendo no versículo 3, olha o versículo 3, quando ele diz: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ele completa essa estrofe aqui dizendo isso: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ou seja, como reagir a isso? Que plano dará certo? A palavra aqui hebraica para fundamento, ela significa a ordem estabelecida das coisas. Aqui que Davi está falando aqui. Então, com essa expressão, Davi compara a sociedade a um prédio. Então, os fundamentos da sociedade, ela é constituído o quê? Lei, né? Ordem, verdade, justiça, moralidade, decência, integridade, etc, etc. Então são esses fundamentos, né? A base da sociedade. Então Davi está dizendo: se forem destruídos esses fundamentos, como nós vamos fazer? Como nós vamos agir? Como nós vamos viver num país, num estado, e os fundamentos estão sendo destruídos? E aqui nós podemos olhar para a nossa sociedade como um modo geral, como os fundamentos, né, da integridade, da justiça, da decência, da ordem, está sendo destruído, né? Ou quase todos já foram destruídos.
nós podemos sentir o que Davi falou aqui, olhar com um olhar espiritual para a nossa sociedade de modo geral, como o nosso mundo, como o Brasil, como o Estado, como a nossa cidade, e ver que esses fundamentos foram destruídos já. Foram destruídos. Eu estava vendo por exemplo, o último país, pelo menos que eu saiba, que eu vi, que aprovou a lei do aborto argentina, né, se eu não me engano, né? E eu vi, né, isso a gente, então eu vi as mulheres saindo para as ruas comemorando essa conquista. Para elas era uma conquista em vários países aí, né? Já aprovaram, né? Assassinato de bebês, né? O que isso é assassinato? Mas aí é isso que Davi disse no versículo 3: se forem destruídos os fundamentos, é isso que Davi está vendo aqui. Como vamos reagir? Como vamos reagir diante de um país, de um mundo que hoje vive na depravação mesmo, né? Na imoralidade? Esses fundamentos para eles não existem mais, foram destruídos. Mundo destruído, esses fundamentos, né, que formam a sociedade. Já nesta época, Davi, ele viu isso, né? Davi, ele responde essa pergunta na última estrofe dessa composição, né? Vamos aí ler a introdução, vamos algumas mensagens para completar esse salmo tão maravilhoso, o Salmos número 11, né? Então, sua resposta baseia na seguinte premissa, ou seja, existe um fundamento. O que Davi, parafraseando, ele vai responder falando isto, que existe um fundamento debaixo dos fundamentos, ou acima dos fundamentos, debaixo dos fundamentos frágeis das opiniões dos homens está o quê? O fundamento eterno. Esse nunca desmorona. O fundamento de Deus nunca desmorona. O mundo pode destruir esses fundamentos, mas o que Davi vai mostrar é isso, que acima desses fundamentos que o mundo está destruindo, existe um fundamento eterno, dos propósitos, do plano soberano de Deus, e esses fundamentos jamais se destruirão. Jamais. Não importa o que o mundo faça, não importa que o mundo diz, isso aí não é mais pecado, ou isso aí não tem mais, mas jamais, né, o fundamento de Deus vai ser destruído, o Deus vai mudar. Então nós vamos dividir a resposta de Davi em 5 partes, e aqui nós vamos começar a mensagem. A primeira parte, quero dividir aqui essa resposta poética de Davi. A primeira parte da estrofe diz: Deus permanece inabalável em sua soberania. Deus permanece, olha o versículo 4, o que Davi diz: o Senhor está no seu santo templo. E ele diz: o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então ele diz, Davi está dizendo aí diante do versículo 3, quando ele diz: se forem destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Como vamos reagir? Qual é a minha reação, a nossa reação, vendo o mundo aí como está? Então, qual é a nossa reação? Davi, ele divide, ele diz: olha, Deus permanece inabalável, ele não muda, ele é o mesmo. Não pense porque o mundo está nessa desgraça que está hoje, distante de Deus, Deus, ele não muda, permanece na palavra. Então ele diz: o Senhor está no seu santo
templo. O trono do Senhor está nos céus. Nós jamais podemos imaginar que muitas pessoas até perguntam: onde está Deus? Tantas coisas acontecendo aí no mundo, olha como o mundo está, por que Deus permite que essas coisas aconteçam ou que fazem? Mas Davi diz: olha, o Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no mesmo lugar, o trono do Senhor está no céu. Davi não nos manda cantar sobre o fato de Deus estar distante de nós, mas de Deus governar para todo sempre. O que Davi está na mente é isto. Está em mente é que Deus, Ele governa a nação. Mesmo que muitos pensem ao contrário, não interessa. Não interessa isso. Mas o que Davi crê, ele acredita, é isso. Olha, mas o meu Deus, o nosso Deus, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está lá, não mudou. É a nossa confiança, irmãos, diante de tantas coisas absurdas que podemos enxergar, que estamos vendo hoje pelo mundo. É isso, olha, Deus está no seu santo templo. Deus, Ele está no mesmo lugar e Ele está governando. Ele não está parado. O trono do Senhor não se refere à sua inatividade, mas à sua supremacia. É isso que aponta aqui. Ele está governando. Em que você concentra o seu olhar. É isso que Davi chama a atenção. Talvez até para os seus conselheiros que estão ali em volta, dizendo para ele fugir para as montanhas como um pássaro desesperado. Talvez é isso que Davi quer colocar para eles e para nós aqui nesta noite, em que você concentra o seu olhar nos fundamentos que se desintegram, ou no fundamento eterno debaixo de tudo que existe, onde nós estamos olhando para Deus. Como Davi disse: mas eu sei mesmo que esteja desmoronando tudo isso aqui no mundo, na terra, mas meu Deus, Ele está o Senhor está no seu santo templo, e o trono do Senhor está nos céus. Essa confiança, quando é uma realidade para a minha vida, as coisas não vão nos abalar. Não vai nos abalar. Eu já vi tantas pessoas dizer: ah, pastor, olha, essas leis que eles estão aprovando aí, isso não nos abala. Não pode nos abalar. Eu já vi até pessoas ficarem preocupadas: olha, pastor, olha, o chique da besta vai chegar, olha. Mas são pessoas que não conhecem a palavra de Deus e ficam desesperadas com isso. Primeiro, que nós ainda estamos aqui. Isso não vai acontecer conosco aqui. Para que ficar desesperado, né? Mas deu tempo para isso. Então é isso que Davi está mostrando para nós, que o inabalável governo soberano de Deus, o qual nunca se incomoda e jamais se levantará do seu, jamais vai abandonar, melhor dizendo, os seus, aqueles que confiam no Senhor. Então, mesmo que estejam aí desmoronando tudo neste mundo, mas a minha confiança é esta: Deus, Ele está vendo. Podemos olhar ao nosso redor e dizer: desisto. Podemos, às vezes, né? Às vezes tantas coisas que eu já presenciei muitas pessoas falarem assim: desisto. Vou olhar para cima e dizer: continuarei confiando em Deus. Continuarei na minha confiança em Deus, não importa. Deus existe, Deus está reinando e Deus está trabalhando, como Davi diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e Ele quer ver isto em mim.
que eu reconheço que Deus é que controla todas as coisas. Nada acontece por acaso, nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Deus está controlando todas as coisas. Então as coisas que acontecem em nossa volta não devem nos amedrontar. Pelo contrário, servir a Deus com mais alegria e satisfação. Mais satisfação. Porque eu sei, até o apóstolo Lucas, ele vai dizer isso, que essas coisas, quando estiverem acontecendo, ele diz: erguei os vossos olhos e agradecei, porque está perto o dia do nosso resgate, né? Então nada que possa acontecer neste mundo pode causar temor a mim. Jamais, né? Tem essa ciência que Deus, ele está no seu trono. Então podemos olhar ao nosso redor, tantas coisas mesmo, tantas aberrações, e pensar: desisto, ou olhar para o céu e dizer: continuarei perseverando em confiar em Deus. Então em Apocalipse, eu gosto de lermos um versículo aqui, no capítulo 4 de Apocalipse, 4, versículo 1, diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. O verso 2 diz: logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. João também, Davi tinha essa confiança. Davi, aqui no Salmos 11, ele tem essa confiança que o Senhor está no seu santo templo. Aqui em Apocalipse, João, ele foi arrebatado ao céu em visão, e ele viu o trono de Deus, e ele viu alguém assentado. Se gosta que tem alguém nesse trono de Jesus Cristo, ele está governando. Essa confiança que vai fazer toda a diferença, irmão, na minha vida, na tua vida. Saber que o Senhor está no trono. Aqui João disse: vi, versículo 2, ao ver o trono de Deus e um assentado no trono. Sentado é uma postura que descreve a posição de um imperador que reina. Então João vê que Deus está reinando. Davi também tem essa convicção que Deus, seu trono está no céu e ele está reinando. Essa é uma referência clara, irmão, ao poder soberano de Deus que governa diretamente. Ele não está descansando, mas reinando. Aqui João vê isto. Davi também tem essa ciência, essa convicção. Deus permanece inabalável em sua soberania. Ele não muda, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus, o Santo, que nos protege, que nos guarda, que nos segura, e que nos ama e que cuida de nós. Ele não mudou. Ele não mudou. Então, continuemos firmes com essa confiança que Davi mostrou aqui. Então, ele mostra e ele nos ensina que nosso Deus, ele está, Deus permanece inabalável em sua soberania. Versículo 5, Davi, ele mostra a segunda parte, que Deus permanece ciente de sua criação. Versículo 4 e 5, vamos ver esses dois versículos, quando ele diz, o nosso texto, Salmos 11, ele diz: o Senhor está no céu, ou melhor, no seu santo templo, o trono de Deus está nos céus, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. 5 diz:
O Senhor prova o justo, porém ao ímpio, ao que ama a violência, odeia a sua alma. Então, em segundo lugar, Deus permanece ciente da sua criação. Versículo 5, 4 e 5, ele diz, Davi, ele continua no versículo, os teus olhos estão atentos. Olha como o Senhor está atento a tudo que está acontecendo neste mundo hoje. Tantas as coisas que às vezes a gente assiste pela TV, que a gente fica muitas das vezes chocado, mas ele diz, o Senhor, os olhos do Senhor estão atentos. Ele está atento para tudo, ou seja, enquanto os fundamentos são destruídos, enquanto a sociedade destrói esses fundamentos, Deus observa. É este o recado que Ele nos manda, nos ensina. Não se preocupe com isto. Ele está atento, Ele está observando, Ele está vendo, Ele sabe quem está destruindo os fundamentos. Ele está ouvindo aquelas aberrações. Então Davi ensina, enquanto os fundamentos são destruídos, Deus observa, Ele sabe. Ele sabe quem está fazendo, Ele conhece o meu coração, Ele conhece os nossos corações, Ele vê aqui Davi e seus inimigos o cercando à noite. É isso que Deus fala para Davi, eu estou vendo os arcos que eles estão mirando em Davi à noite, às escuras. Davi não pode ver, mas ele diz, eu estou vendo. Eu estou observando. Olha que Deus, irmão, magnífico, né? Que você e eu, que nós servimos. Os inimigos, eles planejam nos destruir, mas ele diz, eu estou vendo. Eu sei quem está querendo destruir vocês. Eu sei, seus olhos do Senhor estão atentos. No texto hebraico, a ideia de pálpebras está ligado ao ato de testar, de provar, escrutinar, examinar. Então é isso que o Senhor está dizendo quando Ele usa essa expressão. Como nós fazemos, a ideia aqui que Davi mostra, é como nós fazemos quando quase fechamos os olhos para focar em algo. Quando você quer mirar num alvo, você não quase fecha o olho assim para mirar. É a ideia de pálpebras. É como Deus estivesse falando para Davi, olha, eu estou mirando já aqueles que estão fazendo isso contigo. Está na minha mira. Então os cuidados, irmãos, que Deus tem para conosco, é isso. São magníficos, são maravilhosos. Davi diz que Deus não somente vê, mas vai fechando os olhos, vai focando nos ímpios, olhando ele de perto. Essa é a ideia que Davi passa. Deus está vendo todo o mal que estão fazendo contra nós, todas as perseguições que estão querendo fazer contra nós. Ele vê. Nós vamos ficar por aqui nesta noite, mas domingo que vem nós vamos continuar estudando sobre essas estrofes que Davi escreveu. Mas fiquemos cientes disso. Deus tem, os olhos do Senhor estão atentos. É Ele que nos protege. Devemos tomar os cuidados, deixar com Deus. Ele está, Ele tem os inimigos na mira. Qualquer hora, é Ele que vai fazer, não é Ele. Nós só temos que acreditar, como Davi, Ele expressou, no Senhor confio. Como está a minha confiança diante dos fundamentos que estão sendo destruídos? Diante dos fundamentos, como está a minha confiança? Será que já passou pela tua mente? Por que Deus permite isto acontecer, essa desordem toda, mas não
se preocupe com isso. Nosso cuidado é isso. No Senhor eu confio. No Senhor nós devemos confiar. Nós vamos sempre entendermos o nosso Deus, ver a proteção de Deus em nossas vidas. Amém.